Algumas imagens carregam mais do que pixels ou sombras do passado. Elas guardam silêncios, vestígios de histórias que nunca foram contadas. E às vezes, tudo o que é preciso para despertar um século de mistério é um zoom. Durante um leilão discreto em Denver, uma caixa de fotografias antigas foi catalogada como memorabilia de fronteira. Nada chamava atenção, até que uma delas caiu nas mãos do Dr. John Thorne, um dos maiores especialistas em artefatos do Velho Oeste. Um homem meticuloso, cético, acostumado a lidar com mitos disfarçados de história. Mas naquela tarde, ele percebeu algo que não fazia sentido. E quando deu o primeiro zoom, ficou sem palavras. A imagem parecia banal. 3 homens em frente a uma cabana rústica, em algum ponto remoto da antiga região de Wyoming. Estavam armados, sérios, congelados no tempo como tantos outros retratos do final do século XIX. No verso, uma inscrição quase apagada: Caçadores, Território de Wyoming, 1899. Era o tipo de registro que passaria despercebido por qualquer um, mas não por John. O que o paralisou foi o rifle que o homem à direita segurava. Não pelo modelo, era um Winchester, comum na época, mas pelo que havia gravado em seu cabo de madeira, um pequeno símbolo de prata, delicado, porém inconfundível. Um Ouroboros, a serpente que devora a própria cauda. Uma marca que não deveria estar ali. John conhecia aquele símbolo. Ele já o havia visto antes, em um relatório de homicídio arquivado há mais de um século. Com as mãos trêmulas, ele buscou nos arquivos digitais da Marchalia Territorial um caso antigo, quase esquecido: o assassinato do Marechal Federal Everett Vance, morto em serviço enquanto escoltava um prisioneiro por uma trilha isolada. O crime, datado de outubro de 1899, nunca foi resolvido. O relatório descrevia um cenário frio e metódico: emboscada precisa, ambos os corpos encontrados 3 dias depois por uma patrulha da cavalaria. Mas o que realmente chamou a atenção foi o que não foi encontrado: o distintivo do Marechal, sua carteira e o rifle personalizado com o símbolo do Ouroboros. O mesmo rifle que agora aparecia na fotografia. A partir desse momento, o que parecia ser apenas mais um item histórico virou uma obsessão. Quem eram aqueles homens? Como conseguiram aquela arma? E o mais desconcertante: por que posariam calmamente com ela, como se estivessem orgulhosos? John examinou cada centímetro da imagem. A roupa, o ambiente, a expressão no rosto de cada um. E foi aí que, no canto inferior direito da fotografia, um detalhe minúsculo saltou aos seus olhos: uma marca d'água quase invisível. Um corvo empoleirado sobre uma lente de câmera. Era a assinatura de Albert de Haven Finn, um fotógrafo excêntrico da Era da Fronteira, famoso por acreditar que suas fotos capturavam mais do que rostos. Finn dizia que fotografava almas. E, como poucos, documentava obsessivamente todos os seus retratos: datas, locais, nomes, impressões espirituais. Nada escapava de seus diários. John ligou os pontos com velocidade. Se aquela fotografia era mesmo de Finn, então existia um registro escrito com os nomes e intenções dos 3 homens retratados. A resposta poderia estar a poucas horas de distância, nos arquivos da Universidade de Wyoming, onde os diários de Finn haviam sido doados décadas atrás por uma sobrinha neta. Em meio a volumes empoeirados e páginas frágeis, John passou dias garimpando informações. Até que encontrou o que procurava. Entrada de 18 de outubro de 1899. 3 homens, identificados como Silas, Jebidia e Caleb Cain, solicitaram uma fotografia em frente à oficina deles, 15 milhas ao noroeste de Laramie. Finn descreve os 3 como retraídos, mas decididos, e termina o registro com uma frase curiosa: presenças carregadas. Algo não dito entre eles. Foi o nome Caleb Cain que transformou tudo. Nos registros territoriais, Caleb aparece como irmão mais novo do marechal assassinado, Everett Vance. Ou melhor, Everett Vance Cain, nome que o próprio marechal havia encurtado ao ingressar nas forças federais, algo comum entre os homens da lei que queriam proteger suas famílias ou apagar vínculos. Aquilo mudou completamente o significado da imagem. O homem que empunhava o rifle na foto não era um estranho. Era o irmão do dono original da arma. Um homem com motivo, histórico de desavença familiar e, aparentemente, acesso direto ao símbolo da cena do crime. Nos jornais antigos da cidade de Laramie, John encontrou pistas de um conflito público entre os irmãos. Um deles queria vender a propriedade da família. O outro, manter o legado do pai. Testemunhas relataram brigas acaloradas, ameaças, insultos em plena praça central. Em uma dessas discussões,
o Marechal teria dito em voz alta: "Você está morto para mim. Não é mais da minha família." Dias depois, ele foi encontrado sem vida. O que aquela fotografia representava? Afinal, um grupo de amigos celebrando uma caçada? Um registro inocente de família? Ou seria, como começou a parecer a John, uma confissão silenciosa, eternizada por um fotógrafo obcecado por verdades ocultas? Mas antes que qualquer conclusão pudesse ser firmada, surgiram evidências que tornaram tudo ainda mais nebuloso. Caleb e seus 2 amigos não eram apenas fazendeiros ou homens de fronteira. Eles eram bounty hunters, caçadores de recompensa licenciados e altamente eficazes. Tinham trazido à justiça dezenas de criminosos. Tinham trabalhado, inclusive, ao lado do próprio Marechal Everett Vance em operações conjuntas. Eram considerados aliados da lei, não inimigos. Como então, 3 homens com ficha limpa e histórico exemplar poderiam estar ligados à morte de um marechal federal? E mais estranho ainda, no exato dia do assassinato, os 3 estavam oficialmente em outra cidade, entregando um foragido perigoso à justiça. Com dezenas de testemunhas, assinaturas, registro no tribunal, um álibi perfeito. Ou construído? Essa era a pergunta que começava a crescer na mente de John. E à medida que ele se aprofundava nas lacunas daquela cronologia, algo ainda mais estranho surgia: um silêncio inesperado nas ações dos 3 homens logo após o crime. Um hiato profissional. Um vazio. E era nesse vazio que talvez estivesse escondida a verdade. O que começou como uma simples curiosidade se transformou numa obsessão. Dr. John Thorne, agora cada vez mais convencido de que aquela fotografia escondia algo sinistro, decidiu investigar a fundo os 3 homens retratados. O primeiro passo foi tentar descobrir suas identidades. A tarefa não seria fácil, afinal, tratava-se de uma imagem datada de 1899, sem anotações, sem localização precisa, sem nada que pudesse indicar quem eram aqueles sujeitos além da estranha expressão de seus rostos e a posição enigmática que ocupavam. Ele digitalizou a imagem em alta resolução e enviou cópias para colegas especialistas em reconhecimento facial histórico, que aplicaram softwares de comparação com bancos de dados do século XIX e início do XX. A princípio, nada apareceu. Mas então, um detalhe mudou tudo. Um dos rostos, o do homem à esquerda, teve 92% de compatibilidade com uma imagem arquivada nos registros da Penitenciária Estadual de Ohio. O nome no prontuário: Elijah Bond, condenado por homicídio em 1897, libertado sob circunstâncias suspeitas no ano seguinte. Segundo os registros da época, Bond havia sido preso por matar um comerciante local a golpes de picareta durante uma briga. Mas o que mais intrigou Thorne foi o fato de que, após sua libertação, ele simplesmente desapareceu dos registros civis. Nenhum censo, nenhum atestado de óbito, nenhum documento de viagem. Era como se ele tivesse evaporado, ou se tornado outra pessoa. Mas isso foi apenas o começo. Ao buscar o segundo rosto, o do homem do meio, que na imagem original parecia o mais sombrio dos 3, os especialistas conseguiram uma correspondência parcial com um sujeito chamado Walter H. Crane, apontado em recortes de jornais da época como um curandeiro itinerante do interior de Illinois. Aparentemente, Walter era conhecido por sua habilidade com ervas medicinais, e por seu envolvimento em práticas ocultistas que deixavam a população rural da época assustada. Em 1901, ele foi citado num artigo do Chicago Tribune sobre desaparecimentos misteriosos em vilarejos do estado. O terceiro homem, à direita, foi o mais difícil de rastrear. Nenhuma correspondência facial, nenhum registro, como se ele fosse um fantasma. Mas um detalhe chamou a atenção de Thorne. Ele usava um anel dourado com um símbolo em comum, uma serpente mordendo a própria cauda, cercada por triângulos entrelaçados. A imagem remetia a Ouroboros, símbolo antigo de ciclos infinitos, muito usado em sociedades esotéricas do século XIX. Thorne mergulhou então em registros maçônicos, documentos de cultos herméticos e arquivos raros de bibliotecas universitárias, até encontrar um livro obscuro publicado em 1896 chamado Círculo da Luz Negra. O autor, um certo Augustus Crane, que descrevia encontros secretos em fazendas afastadas, nos quais 3 homens selaram um pacto para alcançar a transcendência à custa de outros. Essa pista jogou mais lenha na fogueira da teoria que começava a tomar forma. E se os 3 da fotografia fossem parte de uma seita? E se aquele retrato fosse um registro cerimonial de algum tipo de rito sombrio? Ainda mais perturbador foi o que aconteceu a seguir. Certa noite, após revisar por horas as versões ampliadas da imagem, Thorne percebeu algo que até então havia passado despercebido.
No canto inferior direito da fotografia, quase imperceptível e encoberto pela sombra do sapato de um dos homens, havia uma pequena inscrição gravada no próprio negativo, algo que só foi visível graças ao realce digital. O segundo ciclo começa quando a semente da culpa germina. Aquilo não parecia uma legenda comum de estúdio. Não era assinatura do fotógrafo, nem indicação de local. Parecia um aviso. Intrigado, ele levou a imagem para um especialista em mensagens criptografadas do século XIX, que confirmou. A frase remetia a uma linguagem codificada usada por grupos ocultistas pós-guerra civil nos Estados Unidos, particularmente por uma sociedade chamada Ordo Tenebris, conhecida por suas práticas de desaparecimento e ritualismo envolvendo a culpa como portal de transformação. Esse grupo, segundo registros, desapareceu por completo em 1904 após uma série de incêndios misteriosos em propriedades rurais de Illinois e Indiana, incluindo uma fazenda onde, coincidentemente, o tal Walter H. Crane teria sido visto pela última vez. Cada nova descoberta tornava a imagem mais sinistra. Não era mais apenas um registro fotográfico antigo. Era possivelmente a única prova restante de uma sociedade secreta envolvida em crimes, desaparecimentos e talvez até assassinatos rituais no interior dos Estados Unidos, e o mais assustador, ninguém jamais descobriu quem eram as vítimas. Thorne, já obcecado e dormindo cada vez menos, começou a notar que todos os indícios o levavam a uma única localidade, Pike County, Illinois. Um lugar com pouca documentação histórica, mas muitos rumores. Um condado marcado por incêndios inexplicáveis no início dos anos 1900. Um lugar onde histórias sobre 3 forasteiros que apareciam na calada da noite ainda eram contadas por moradores mais antigos. Então ele tomou uma decisão. Marcou uma viagem para a cidade de Griggsville, em Pike County, levando consigo apenas uma cópia restaurada da imagem, um caderno de anotações, e a sensação inquietante de que estava prestes a cruzar uma fronteira invisível, onde a história, o crime e o oculto deixavam de ser teorias e se tornavam realidades perigosamente vivas. Quando os peritos finalmente conseguiram restaurar digitalmente a parte borrada da imagem ampliada, o que surgiu foi uma espécie de inscrição rudimentar, esculpida na madeira da cerca atrás do terceiro homem. Não era um nome, uma data ou sequer algo reconhecível à primeira vista. Era um símbolo, uma espiral cruzada por uma linha vertical e 3 pontos ao redor. A princípio, ninguém entendeu o que aquilo significava. Mas para Dr. Thorne, era como uma assinatura. Ele mandou a imagem para uma especialista em semiótica histórica da Universidade de Viena. Em poucas horas, recebeu um retorno urgente. A professora identificou aquele símbolo em registros ocultos de sociedades secretas que operavam no final do século XIX. O emblema aparecia em cadernos de esboços de um culto esotérico chamado Círculo de Salomão, um grupo formado por ocultistas, ex-militares e médicos com tendências experimentais que haviam sido banidos de instituições formais por práticas antiéticas. Um frio percorreu a espinha de Thorne. No diário de Robert, o segundo homem da foto, havia um trecho enigmático que antes parecia desconexo. Eles disseram que, se quisermos ver além do véu, precisaremos pagar o preço. Estamos quase prontos. A conexão começou a se formar como uma teia. A foto, os 3 homens, os desaparecimentos registrados na região, os rumores de corpos mutilados descobertos nos arredores das montanhas de Catskill em 1901, e agora, um símbolo ligado a práticas obscuras. Com a ajuda da pesquisadora vienense, Thorne vasculhou arquivos restritos digitalizados de jornais antigos, boletins da polícia de condado e atas internas de hospitais psiquiátricos da época. E foi assim que encontrou o nome do terceiro homem, Elliot Voice. Pouco se sabia dele. Um inventor frustrado, ex-aluno da Universidade Cornell, expulso por roubo de cadáveres no laboratório de anatomia. Sua ficha indicava que ele passou por 2 sanatórios antes de simplesmente desaparecer do sistema em 1897. Ou seja, 2 anos antes da foto ser tirada. Mas o que fez tudo tomar um rumo ainda mais sinistro foi que Thorne encontrou no boletim médico do Hospital Estadual de Villard. Um médico anônimo relatava que Voice afirmava, em sessões delirantes, que estava trabalhando num processo para interromper o tempo no momento da morte, e que tinha voluntários dispostos a tentar. A citação completa era: o momento da morte não é um fim, é um ponto suspenso. Com o ajuste certo, o corpo pode permanecer, suspenso entre batidas. Ainda vivo, mas intocado. Ainda presente, mas inalcançável. Aquilo não parecia apenas delírio. Parecia uma descrição horrível de um experimento real. Dr. Thorne então voltou à imagem, tentando entender o que os olhos do terceiro homem, Voice, comunicavam. E notou algo inquietante.
O homem não olhava para a câmera. Olhava ligeiramente para a direita, exatamente para o ombro de Robert, como se esperasse algo. Seu rosto tinha um leve sorriso, de satisfação, como se ele soubesse de algo que os outros dois não sabiam. A essa altura, Thorne sabia que aquela imagem era muito mais do que um retrato entre amigos. Era uma cápsula de tempo congelando o instante anterior a um pacto sombrio. Aqueles 3 homens estavam prestes a fazer algo. Algo que mudou tudo. Dias depois, John Thorne visitou pessoalmente a última propriedade conhecida de Elliot Voice. Um chalé abandonado nas montanhas, totalmente isolado. A estrutura estava semi-encoberta por vegetação, mas ainda de pé. No porão, protegido por uma grade enferrujada, ele encontrou uma porta de madeira marcada com o mesmo símbolo da cerca da foto, a espiral com 3 pontos. Ao entrar, sentiu um odor acre e metálico, que parecia nunca ter se dissipado. No centro da sala, havia uma cadeira de madeira com cintas de couro e um tripé de ferro onde caberia exatamente uma câmera de placas de vidro, do tipo usada para tirar a foto dos 3 amigos. No chão, coladas como se nunca tivessem sido recolhidas, estavam 3 molduras quebradas com negativos fotográficos deteriorados. Mas um deles, ainda parcialmente legível, parecia mostrar 4 homens. Sim, 4. E atrás deles, uma forma borrada, indistinta, quase humana, ou pelo menos, algo tentando parecer humana, se escondia na penumbra do fundo. Era como se aquela foto que havia dado início a tudo, não fosse a primeira. Nem a última. Dr. Thorne saiu do chalé sem levar nada. E nunca mais falou publicamente sobre o caso. Apenas deixou um aviso em seu artigo publicado meses depois em uma revista acadêmica. Certas imagens não capturam o passado. Elas aprisionam aquilo que jamais deveria ser visto. O artigo foi arquivado sem revisão. E, até hoje, a fotografia original permanece em poder da universidade, longe de qualquer scanner digital, guardada sob 3 camadas de proteção, como se, em vez de conter memórias, ela estivesse segurando algo vivo. E tudo começou com um simples zoom.